Olá, tribo Conteiro, coisa boa! Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho, quase meio-dia no Brasil, 17 horas aqui na França. Meu nome é Kátia Werneck e a gente hoje está prontinho para mais uma conversa conteiro. Coisa boa! A conversa conteiro de hoje vai ser com Sérgio Harari, uma conversa conteiro especialíssima que vocês vão amar, eu tenho certeza. Eu estou super ansiosa para ver Harari. Gente entrando, coisa boa, vai chamando todo mundo, vai mandando aviãozinho para os amigos, para a família. Vamos puxando uma cadeira e vamos sentando aqui com a gente. Eu adoro todo mundo assim, bem juntinho. Nada tão gostoso quanto essa conexão humana. E a melhor história é a história de cada um. Essa é a nossa tribo, tribo Conteiro. Vamos lá, Carol, Regina, coisa linda, todo mundo aqui, gente. Leila Werneck eu conheço, hein? Dona Leila Werneck eu sei quem é, né, mãe? Sérgio Harari, Raquel... Opa, Sérgio Harari! Vou pegar o Sérgio Harari para essa conversa começar logo, porque essa conversa é para lá de boa, gente. Eu garanto para vocês. Antes do Sérgio entrar, antes de eu te pegar aí, deixa eu só falar uma coisa, pessoal. As nossas conversas ficam todas no canal @Conteiro Histórias, aqui do Instagram, e também no YouTube, canal Conteiro Histórias. Então, quem quiser ver uma que já passou, ou rever essa daqui, ou indicar para um amigo, é só ir lá. Todas as conversas ficam nos dois lugares, no Instagram e no YouTube. Tô te pegando agora aí, Sérgio Harari. Começa! Coisa boa! Que alegria! Tudo bem, Harari? Tudo bem, querida? Deixa eu arrumar aqui, Tudo. arrumar essa Estou te distância. ouvindo bem? Você está me ouvindo bem também ou eu estou gritando na tua cabeça? Não, estou te ouvindo bem. Acho que eu vou botar o fone aqui. Coloca o fone, normalmente é a melhor experiência. Regininha, todo mundo aí se chegando, coisa legal isso, hein? E Coisa aí, muito boa. e aí, Vão te Catinha? ver, vão te ver, né, cara? Coisa Aham. boa isso. Depois de um Muita longo história. tempo, muita história, né? É. Então, gente, Sérgio Harari, a gente se conheceu, a gente trabalhou junto, mas há muito tempo atrás. Então, tem muita história nesse caminho para a gente compartilhar aqui com vocês, para a gente saber do Sérgio, toda essa história dele, essa história de muitas observações, de muita experiência e de muita experimentação da vida e do humano, né? Obrigada por estar aqui. Aham. Imagina. Eu que quero agradecer essa oportunidade, né? Agradecer a Regina também, que colocou a gente em contato do QBC, né? Que está aí. E você, Kátia, assim, eu ontem, vou te falar, ontem foi o primeiro post que eu fiz no Instagram, então, que foi divulgando aqui o nosso encontro. Então, não tem, apesar da gente ter vivido ali numa época que a gente estava ajudando a construir a internet, porque eram tantas aulas de desenvolvimento, de banco de dados, tudo ligado à TI naquele momento, né? Foram muitas aulas lá no Infinet e de uma certa forma ajudou a construir. Mas hoje em dia eu estou trabalhando com mediação de conflitos, né? Fiz uma mudança grande na minha vida e então, apesar de ter ajudado ali a construir, hoje às vezes demora um tempo a entrar, né? No participar de redes sociais e tudo, é tudo muita demanda, né? Então, quero agradecer também às pessoas que estão aí, dispondo do tempo, né, para poder me ouvir, né, ouvir essas histórias aqui, essa nossa conversa. E, e é isso. E assim,
de uma certa forma também, né, a gente está vivendo um momento complicado, todo mundo está cansado de ouvir falar, mas eu acho que é sempre é um lamento, de uma certa forma, esse desencontro dos interesses, né, que levam a perdas de tantas vidas antes do tempo natural delas, né? Então, então é isso. Como é que você quer que eu comece? Ah, então, vamos lá. Conversando com você, e eu acho que esse gancho foi especialmente bom. Você me contou a trajetória depois do Infinet, mas talvez entre por ele, de você entrar numa empresa e o seu trabalho é ser demitido, né? Porque você, quando tudo está certo, você sai, né? Queria que Aham. você contasse um pouquinho dessa percepção, dessa conclusão sua, do seu papel, né? Do seu papel, como você se percebe nessa sua trajetória. Eu acho que você pode começar lá de trás mesmo para que as pessoas entendam, e eu também, vai ser uma Aham. delícia ouvir mais e Uhum. mais. É, como você amarrou tudo isso? Como chegou a mediação na tua vida? Que movimentos você fez? O que, que você buscava? O que, que você buscou? E como Uhum. chegou a comunicação não violenta e o que, que hoje ela significa na sua vida pessoal e profissional? É só isso, tá bom? Só tá bom, né? Não, beleza. Então, eu me formei em engenharia, né? Aqui na PUC, no Rio de Janeiro. E logo que eu me formei, a informática estava surgindo, na verdade, e eu mergulhei nessa área e saí estudando e entrando numa área que me parecia muito importante, muito nova naquela época. E, eu segui trabalhando em grandes empresas aí, no BNDES, Petrobras, e nos anos 90 participei também, fui consultor do Banco Mundial, agradecendo ao João Paulo, que fez um convite naquela época e articulou isso para a gente fazer um projeto. Então, fui para a África, fui dar aula lá de construção de páginas na internet, né, colocando escolas e comunicação. Naquela época era tudo muito novidade, né? E, e depois de lá, entrei como coordenador acadêmico lá no Infinet. Fiquei 5 anos dando aulas e montando as equipes de professores e os cursos, aquilo tudo que a gente falou aqui, né? Um início ali do desenvolvimento da internet. E depois que eu saí de lá, eu fui contratado na Petrobras. Fui trabalhar na Petrobras como gerente de projetos. E, e lá eu fiquei um tempo na área de desenvolvimento também. Conheci muitas pessoas e acabei sendo contratado como diretor de uma empresa que prestava serviços também para a Petrobras. E aí é que eu acho que começa a abrir um pouco mais a visão, né? Porque esse caminho da engenharia, esse caminho da informática é um caminho muito exato, né? Eu estava acostumado a estudar, fui professor de física, é, eu fui muito ligado, né, nessa época a ter essa visão mais da área de exatas, né? Eu estava acostumado a fazer os problemas e encontrar a resposta no final dos livros, sabe? Então, se tivesse errado, era só voltar e corrigir. E quando eu entrei nessa empresa como diretor, era diretor de TI, era uma empresa de engenharia, então misturava a engenharia e a TI, eu estava muito bem posicionado. Só que era uma empresa familiar. E, e essa empresa, o presidente, o vice-presidente, eles eram muito amigos, já de longa data, mas os filhos deles não se entendiam muito bem. Então isso se refletia na empresa toda, porque a empresa tinha escritórios no país todo, e de uma certa forma aquilo ali criava times, né? Então esse conflito dentro da empresa familiar, ela causava assim muito desperdício financeiro de energia, as pessoas tomavam decisões e depois não cumpriam, pareciam dois times e não um só.
E isso era muito difícil, porque eu, como diretor, tendo vindo da coordenação acadêmica, eu trouxe uma equipe muito boa para trabalhar lá. Isso era muito bom, tanto na área de desenvolvimento, de sistemas, né, da rede, da requisitos de negócio que a gente escrevia, enfim, tinha todo um trabalho ali, mas eu ficava impressionado como que eu fazia um esforço para, sei lá, salvar 10 e aquele conflito gastava 100. Eu falava, pô, não adianta eu ficar aqui. Não adianta não, né? Adiantava, mas eu fiquei muito impressionado com isso e comecei então a estudar a parte de conflitos. Foi onde eu comecei fui buscar isso nos livros de negociação da escola de Harvard, comecei a estudar isso e aí comecei a gostar mais do conflito do que propriamente ali, né, Da TI. do que da TI, né? Da mesma forma que eu gostei da TI lá atrás, mais do que a engenharia, e fui trocando, né? Acho que isso eu devo um pouco ao meu pai, né? Que falou para mim que eu posso fazer o que eu quiser na minha vida, contanto que eu faça bem feito. Então, eu comecei a estudar esse tema, né, da negociação, e né, da negociação naquela época. E aí eu reuni a minha família, isso era 2010, eu reuni minha família e meus filhos especificamente, né, tenho 2 filhos, Gabriel e Juliana, eu reuni os dois num jantar no japonês, que a gente gostava muito, e eu falei para eles que eu ia ser demitido, né? Falei, vou ser demitido. Era um emprego muito bom, éramos 3 diretores, era uma empresa que era no Brasil todo, tinha um salário muito bom. E depois a Marta também, minha esposa, estava participando, né, chegou, e eu falei, olha, eu vou ser demitido. E aí ele, pô, o que que houve? Mas estava tudo tão bem, estava tudo tão legal e tal, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou ser demitido porque eu, eu comecei a estudar negociação, eu comecei a estudar o diálogo e isso está me fascinando muito. E vocês sabem que lá na empresa tem muito problema. E problema de conflito e tal, as pessoas, né, essa coisa da família e tal. E, e o negócio é o seguinte, eu acho que eu vou conseguir, de uma certa forma, ajudar isso, né? Não resolver, mas ajudar isso. E no dia que eu resolver isso, eu vou ser demitido, porque, na verdade, é, era muito mais conveniente que os filhos assumissem o cargo de diretor do que eu, né? Naquele momento, né? Pelo salário, pela responsabilidade e tudo mais. Então, eu falei para eles falei, calma, isso só deve acontecer daqui a uns 3 anos, então fiquem tranquilos. E aí foi isso. Na verdade, ali a gente começou a economizar de uma certa forma. Eu comecei a economizar e a gente dentro de casa porque eu sabia que ia ter uma transição de vida. E em 2013, eu fiz um acordo e saí da empresa e fui estudar. Então, me formei em mediação de conflitos e comecei a trabalhar como mediador de conflitos, né? Trabalhei, aí fiz prática aqui na Defensoria Pública, no Tribunal de Justiça, fui coordenador, ainda sou coordenador da Comissão de Conflitos da OAB, de mediação de conflitos da OAB, e, e trabalho atualmente de forma privada com mediação de conflitos. E nesse momento eu estou abrindo também uma sociedade com a Carol e a Renata. E então a gente está formando aí, daqui a pouco essa empresa vai estar aparecendo mais forte. A gente estava ali, fechou um espaço super legal, sabe? Uma sala onde a gente ia dar aulas e fazer encontros e reuniões, mas o Covid aí, né, atrapalhou tudo, então a gente teve que mudar um pouco os planos e eu venho então criando essa empresa e já atuando aí no mercado privado. Nesse momento, como eu acabei
me ligando muito na questão pessoal, né? Porque lidar com gente não tem resposta no final do livro, né? Então a coisa vai para outro lugar. Eu então resolvi, na mediação de conflitos, eu conhecia a comunicação não violenta, daqui a pouco eu falo um pouco mais, mas a comunicação não violenta ela foi desenvolvida pelo Marshall Rosenberg, que é até escrevi, tá vendo? Estadunidense, né? Estadunidense. Ele foi aluno do Carl Rogers, né? Então Carl Rogers ele foi ali né, quem trouxe a psicologia humanista, a terceira onda da psicologia, e eu fui então fazer uma pós em psicologia clínica, da abordagem centrada na pessoa, para poder me aproximar mais dessa parte psicológica. E hoje em dia eu tô focado num trabalho que é um trabalho que, que eu estou nomeando, né, porque eu estou terminando essa pós e estou escrevendo ali um TCC, que está definindo isso, né, a mediação de conflitos preventiva. Porque normalmente a mediação de conflitos, ela trabalha com conflitos num certo nível, já escalado o conflito, que as pessoas muitas vezes já estão se separando, ou seja, um casal que está se separando e querem se separar através do diálogo e não entrando na justiça e não através de litígios, ou então uma empresa, né, que está havendo uma dissolução societária, né, uma separação ou uma herança. Então, normalmente, tem um conflito onde as pessoas já estão com um nível de briga ou de falta de comunicação. E essa experiência de pegar as pessoas, às vezes, se machucando muito dentro das salas e se ferindo, tudo bem, a gente trabalha e estamos ali para isso, né, para conseguir, de alguma maneira, encontrar soluções de benefício mútuo para aquelas pessoas. Mas, mas eu fiquei pensando, poxa, em que momento, será que não existe um momento anterior desse conflito ter escalado, que poderia ter sido trabalhado de alguma forma para as pessoas talvez não chegarem, né, numa situação tão dolorida, né? É como se a gente estivesse sentindo uma dor, sei lá, no nosso corpo, no braço, e aí não procura um médico, não procura ver o que não procura fazer, e aquilo ali, de uma certa forma, vai escalando e vai ficando depois num ponto que é difícil de reverter. Então, a mediação de conflitos preventiva, que é o campo que eu estou agora focando mais, ela pega a situação onde as pessoas estão percebendo ruídos na comunicação e na interação, mas elas ainda têm uma esperança, de alguma forma, que seja se separando ou não, mas esperança de conseguir se manter conectadas, né? Mesmo que venham a se separar, sem precisar ter, né, tanta briga e tanto machucado. Então, esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo hoje, e uma das bases desse trabalho é a comunicação não violenta e a psicologia humanista do Carl Rogers, né, que elas se conversam muito ali. Então é isso, eu estou agora nesse momento aí né, da pandemia, de uma certa forma, né, está sendo possível fazer muitos trabalhos assim online, né? E, e apesar de ter um, né, é uma adaptação, né? Uma adaptação muito grande, muito forte, e os trabalhos também que de alguma maneira a gente vai buscando, né? Trabalhos sociais, porque assim a comunicação não violenta ela tem uma abordagem pessoal, uma abordagem
interpessoal, mas principalmente ela tem o foco de chegar numa visão sistêmica. Não é a área que eu mais atuo, assim, a área sistêmica, a área social. Então eu apoio, mas eu até criei um curso chamado Comunicação Reparativa, exatamente para honrar a comunicação não violenta nesse aspecto também de todas essas dimensões que eu estava falando, sistêmica e tal, porque, porque eu acabo focando muito na mediação, na relação ali, que, claro, é impactada e influencia em todo o sistema, mas muito na relação interpessoal, que é o meu foco de estudo e, e desenvolvimento, né? Nossa, falei a beça. É difícil falar aqui, né, sem ver as pessoas todas, né? Quando a gente está ali, a gente vai vendo se as pessoas estão Vai curtindo. recebendo Pelo a gente menos uns consegue sinais, né? sinais. Você fica sem saber, fala né? Não, mas assim, Sei lá. os sinais eram ótimos, porque Aham. eu consegui fazer a leitura de todos os sinais. Ah, é? Mas então, falando em sinais, Aham. acho que o mais difícil, Arari, e me diga se eu estiver enganada, é as pessoas que estão se machucando, onde as pessoas que estão se ferindo e que a comunicação não flui tão bem. Eu acho que a maior dificuldade está nessa percepção de opa, parou, parou, parou. Né? Porque quando você vai fazer alguma coisa preventiva, precisa ter uma acordância de que a gente não está conseguindo se comunicar. Eu Aham. acho que, né, que a gente precisa ter esse entendimento ou não, porque para Aham. chegar até você, né, para chegar até uma facilitação, uma harmonização dessa comunicação, não sei ao certo, tecnicamente falando o nome, mas para que essa relação possa ser reconstruída ou melhor, ou facilitada, acho que o primeiro passo é que as pessoas que falam entendam que que não está existindo comunicação. Como é que é esse momento? Qual é a experiência que você tem Aham. das pessoas que te procuram sobre esse entendimento? Aham. É, a psicologia humanista, né, essa área humanista, ela acredita que qualquer ser vivo, ele, ele tem dentro de si a capacidade de se orientar no sentido de buscar atender às suas necessidades de vida, né, a sua manutenção de vida. Então, não existe uma situação que se aplique, né? Não é uma resposta única, mas cada um vai perceber dentro de si, cada relação vai ter os elementos para que as pessoas percebam que a coisa não está bem. Ou porque elas estão acordando de noite, ou porque estão todo dia, qualquer coisinha que acontece, de repente entra numa discussão, e aquela discussão, daqui a pouco, esquece qual era o problema e fica discutindo, né, a forma de falar, a agressão, né, a falta de acolhimento, nem fala isso, né? Mas normalmente não se chega a isso, mas as pessoas percebem uma repetição, é como se de uma certa forma não conseguisse romper aquele ciclo, né? É como se a resiliência, né, que é uma palavra emprestada da física, né? A resiliência sabe como é? É igual um colchão, né? Você senta, aí a bunda afunda ali o colchão e o colchão retorna à situação original. Então a resiliência é a capacidade de retornar à situação original. Então, de repente, tem uma discussão na segunda e só vai se falar daqui a, sei lá, uma semana, sabe? E mesmo se falar, às vezes não toca no cerne, não toca no ponto
que gerou aquilo, né? Não fala no assunto, foge do assunto, deixa para lá, não, é melhor não falar disso. Às vezes é melhor mesmo, não estou dizendo que seja sempre uma forma, mas o fato é que demora muito tempo, né, às vezes, para conseguir restabelecer. Existe uma desconexão, sabe? Quando a gente está conectado com o outro, a gente muitas vezes fala coisas que são difíceis, mas está conectado, consegue. Agora, quando está desconectado, até se você falar assim, poxa, pega o guardanapo para mim, pega por quê? Pega você. Ele pode rolar Sim, um sim. estresse por qualquer coisa, se não está conectado. Então é uma percepção, Kátia, que é muito peculiar. Acho que as pessoas mesmo é que podem olhar para si, né? Coisa que a gente perdeu um pouco o hábito, né? E fica muito. O valor está no racional. Eu vejo, né? Porque eu vivi essas duas épocas e esses dois momentos assim. Eu como TI, eu como empresário, eu ali, né, naquela área, eu tinha recursos de uma proporção. E hoje é preciso correr atrás, as pessoas não valorizam tanto, né? Então, é isso, assim, acho que eu perdi agora a linha, mas é isso, eu estava falando da conexão, sabe? Então as pessoas percebem isso. E principalmente se parar um pouco, né? Hoje em dia, sabe, tem tanta gente fazendo isso, a meditação, mindfulness, são recursos que as pessoas passam a poder, de uma certa forma, se perceber. E ao se perceber no corpo como um todo, não só no racional, ao perceber o corpo como um todo, porque não tem por que a gente desprezar o que a gente sente, sabe? Pelo contrário, são recursos que a gente tem, sabe? A comunicação não violenta, ela coloca que não existe sentimento ruim e sentimento bom, sentimento mal, sentimento bom. Não existe isso, porque todo sentimento ele é um termômetro, ele é um sensor para avisar para a gente das nossas necessidades. Então, se eu estou triste, eu estou sentindo a tristeza, de uma certa forma, aquilo está avisando de alguma necessidade minha que não está sendo atendida, sabe? É como se acendesse o sinal, a luz vermelha do painel do carro, avisando que falta gasolina, e eu falasse assim, não, é que nem raiva, não pode manifestar raiva, não fica triste não, vamos sair. Por que não olhar para esse sinal e ver o que está faltando? Esse é um trabalho que a gente, sabendo que está, como a necessidade que está faltando, a gente vai direcionar nossas energias em busca disso e não ficar desesperado, gritando com um, gritando com o outro, porque está querendo ser escutado, está querendo ser entendido, sabe? Então o painel do carro acende ali a luz vermelha, você não vai botar uma fita tampando a luz vermelha e negando aquela informação, porque, poxa, eu vou ter que parar num posto para botar gasolina. Entendeu? Então, os sentimentos, eles aparecem assim. Os sentimentos que são sentimentos agradáveis, eles sinalizam que alguma necessidade nossa está sendo atendida. Sabe? Então, sei lá, agora, por exemplo, agora aqui eu me vi falando com você e me vi com uma certa empolgação. Eu comecei, acho que rola uma tensão, né? Nunca fiz isso, nunca fiz uma live e tal. Aí não sei, agora, por exemplo, agora parece que deu uma acalmada, né? Porque, não sei, de alguma forma parece que houve uma conexão diferente, entende? É assim que eu percebo, é assim que eu. Isso é um exercício, porque a gente é isso tudo. Não tem por que ser mais, sabe, só olhar para o racional, mas a nossa sociedade seguiu esse caminho, uma linguagem muito voltada para o racional, né? As emoções, segundo Marshall Rosenberg, é, sabe, sentir e emoção não fazem bons escravos, né? Então,
não há um estímulo social, porque na verdade, talvez os interesses ainda sejam outros, né? Não seja à toa que a gente está com tanta dor no mundo e tanto sofrimento, né? De repente as pessoas, da forma traduzida na linguagem que a gente tem, mas a forma com que a nossa sociedade vem se desenvolvendo está gerando muita dor, né? Muita dor, muita dor. Então é isso, assim, eu vejo que na minha própria família eu tive, nessa época que eu trabalhava como diretor, nossa, eu trabalhava muito e era até tarde, dava aula, lembra? Aqueles cursos lá, iam até 10 e meia, 11 chegava em horas da casa às 11 noite. horas da noite, sabe? Era muito difícil ali. E de uma certa forma eu via meus filhos, né, num caminho, principalmente meu filho ali num determinado momento, um caminho que sabe, não era legal, assim, não estava em prol da vida dele, sabe? E essa mudança que eu fiz para mediação e tendo visto a comunicação não violenta, né, ali no curso e depois seguido esse caminho com Dominique e tal, esse aprendizado, essa aproximação com o humano, eu acho que salvou minha vida, salvou minha família, sabe, meu filho. Hoje a nossa relação é outra, totalmente diferente, sabe? Sabe, meu filho e minha filha, assim, eles são pessoas ligadas à arte, a vida para eles vão pelo caminho da arte. E, nossa, a conexão que eu posso ter com eles hoje, com a minha esposa também, como que a gente, sabe, estou casada, sei lá, o Moraes vai me sacanear agora, 22 anos, 21, 22 anos, será que eu também, a gente não sabe, a gente não é muito ligado em data, né? Mas, mas sabe, conseguir assim, ir transformando e percebendo a transformação, é muito legal, é muito lindo isso, é muito lindo. Nossa, assim, a gente diz que a vida, né, passa muito rápido, né? E eu fico muito feliz de estar tendo duas vidas em um, porque, pô, 52 anos, cara, mudar de vida geral assim, sair de uma história e ir para outra, eu fico, pô, então beleza, já que é tão rápido, né? Então estou tendo duas em um, porque, Exato. porque, porque assim, então eu fico muito feliz com tudo isso. E aí, isso que você estava falando, de quando que a pessoa percebe a dor, tudo bem, essa pode ser. As pessoas percebem e vão procurar coisas em vários momentos. Cada um sabe o seu momento, sabe o seu melhor momento. Então, por exemplo, eu dou cursos de comunicação reparativa, né? E esse nome é porque eu misturo um pouco da comunicação, um pouco não, muito da comunicação não violenta, mas também da mediação e também da focalização. O focusing é um trabalho também psicoterapêutico criado pelo Eugene Gendlin, que também foi aluno do Carl Rogers, assim como o Marshall Rosenberg. E é todo voltado para o corpo, sabe? Para a gente ouvir essas mensagens. E eu fico pensando assim, falei, pô, na minha época de engenheiro, né, se alguém falasse isso para mim, né, ouvir o corpo, eu falei, que bobagem, né? Eu julgo, né? Eu julgo, porque eu tenho essa formação. Mas eu estou falando honestamente, né? Eu experimento isso. Então, a formação que eu tenho, que eu estou fazendo também em focalização, é uma formação onde a gente tem uma empatia extrema, 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 de ressoar, o outro. E ao ressoar, ressonância, outro atributo da Da física, né? física. A ressonância, ela, ela, ela
assim como no som, né, você tem a caixa de som e a ressonância que faz aquele som ir ampliando, né, ela entra na frequência e vai ampliando, né, o som, né, o movimento e tal. Então, quando alguém está falando e eu consigo ressoar através da escuta o que essa pessoa está trazendo, eu vou junto com ela aumentando aquilo e a própria leitura do que está acontecendo com a pessoa, ela ganha uma outra dimensão, uma outra Percepção. percepção e claridade, sabe? E, e isso é exercício, né? Isso são exercícios muito lindos de descoberta, de ver outros recursos que a gente não usava, né? Não costuma usar. Então, quer dizer, tem casais que percebem essa dor, tem casais que às vezes percebem a dor, mas uma das pessoas é que vai fazer um curso para, de repente, Ajudar os dois, a relação. ajudar de alguma forma, e ela mesma, para a própria pessoa enxergar a relação com de outras formas, né, de forma diferente, sabe? Sabe, se eu estou aqui e você está muito distante, nós dois estamos gritando para poder ser escutado, basta um se mexer. Eu não preciso esperar que você entenda o mundo inteiro. Eu posso falar, nossa, se eu me aproximar dessa pessoa, de repente eu posso falar mais baixo, eu não preciso ficar gritando. E aí quando eu me aproximo de você, que é uma ação só minha, eu me aproximo de você, você talvez um tempo até continue gritando, porque você não percebeu isso. Às vezes a gente Leva no um tempo. conflito fica meio cego, mas de repente a pessoa começa a gritar e vê que está gastando muita energia e não precisa mais, porque a pessoa está ali e de repente a gente entra numa outra vibe, sabe? Se o conflito ele tivesse numa espiral e esse conflito tivesse escalando, é como se a gente fosse capaz de abordar esse conflito e, em vez de levar ele para cima, conseguir levar ele para baixo, entendeu? Conseguir desinflamar, conseguir reduzir as tensões, conseguir criar espaço dentro das pessoas para a gente poder receber o outro, sabe? Então, é isso, e às vezes uma pessoa só percebe, não são as duas que vão fazer um trabalho de mediação. É uma pessoa que vai fazer um trabalho, um curso, e vai perceber o poder da comunicação, como que a comunicação diz o que está dentro de você, sabe? É a nossa forma sutil. Quem foi que falou isso? Foi minha filha, eu acho. Sabe, essa forma sutil da gente enviar matéria e se conectar com o outro, que é a voz, né, que é o som. Sabe? Então, o que eu posso falar mais, sabe? Eu vibro mesmo. E tem que vibrar, o trabalho, a gente está aqui vibrando junto. É bom demais, é bom demais isso. E eu acho que muitas vezes as pessoas estão muito mais preocupadas em falar do que escutar. E isso também gera uma desconexão, né? Aham, Porque o trabalho de escuta é importantíssimo, mas exige presença, exige boa vontade. aham. Então, É, é, quem é que falou isso? Foi o Rubem Alves, né? Aquele da escutatória, né? Que as pessoas fazem muito curso de oratória e tal, mas que é, deveriam ter mais cursos de escutatória, né? Eu já fiz várias turmas dessa comunicação reparativa e as pessoas quando terminam, elas querem continuar praticando. E a gente, então, a pedidos, acabei criando um grupo chamado Escutatória. E esse grupo Escutatória, a gente conversa, a gente, né, continua as nossas experiências. E estou muito feliz porque esse grupo que começou ali também, dessas interações da comunicação não violenta, mais pessoais e interpessoais, agora a gente começou a discutir e trazer pessoas, né, querer trazer e montar grupos para discutir temas que são temas estruturais, sabe? E movimentos, o que a gente vai fazer.
Então, vamos começar agora falando de racismo, e isso assim, porque eu fico muito feliz, porque isso parece um crescimento orgânico dessa compreensão do outro, sabe? E estou muito feliz com isso, porque de uma certa forma, como eu falei, sabe, esse curso meu ele tem um foco, tem um olhar ali mais para o interpessoal, mas o objetivo é sistêmico, sabe? O Marshall Rosenberg fala, se você usa a comunicação não violenta só para aliviar as suas relações ali e tal, você na verdade está usando isso como um narcótico, porque o objetivo é que a gente possa interferir nas estruturas da sociedade, sabe? Não adianta você, sabe, Exato. começar a boiar num oceano que está de ressaca, cara. Você, sabe, vai ser difícil. Então a gente organicamente nesse grupo escutatório, exatamente por causa dessa questão da escuta, a gente, ao escutar, a gente percebe o outro, ao perceber o outro, a gente vê que o outro não está sozinho, que tem outros, e aí olha para os outros e a gente fala, caramba, eu sou os outros, e aí a gente é o social, e a gente fala, eu preciso fazer alguma coisa por isso. E Sim. esse movimento orgânico, para mim, me dá muito prazer de estar experimentando isso com esse grupo de pessoas lá do E como é que as escutatório. pessoas, e como é que hoje as pessoas podem fazer curso com você, participar de grupos? Fala um pouquinho disso para mim. E se você tem alguma coisa, ou se você tem acontecendo no momento, e se tem ideia para o futuro de algum curso desse para as pessoas que estão fora do país, algum curso desse para que a gente possa Ah, fazer à distância. Não, eu estou falando sério, porque somos claro, muitos, né? Tem claro. muita gente fora e muita gente com esse interesse. É. Muita gente. Por acaso tem acontecido isso, né? Com esse negócio da pandemia, apareceram alguns casais, são de brasileiros, que foram morar fora com pessoas estrangeiras, e são casais, e as pessoas estão querendo melhorar essa comunicação, e eu estou atendendo alguns casais. Foi muito engraçado, preciso, já estava tudo aí, né? Mas de repente a pandemia que fez, né? Está trazendo todas essas mudanças. Mas o que aconteceu? Em março, esse espaço que eu estava construindo com essa empresa nova, que eu vou falar o nome, não sei se elas vão gostar, mas a gente está chamando de M+, mediação de conflito, porque M de mediação e o mais, porque a gente usa a mediação exatamente como você estava falando, em rodas de conversa, em grupos, na mediação propriamente, às vezes no trabalho individual, a gente faz exercícios e simulações quando tem uma pessoa só. Então a gente chamou de M+. E aí esse curso presencial, que também são sempre poucas pessoas, por causa dessa conexão que eu falo para você, e aí eu não conseguia passar de 16 pessoas, achava que era um número, 16 a 20 pessoas, o curso ia começar e aí passou para online, porque não dava para, né, para ser físico. E aí eu dei agora 2 turmas né, desse curso online, eu fiz várias adaptações, foi muito interessante, porque o Zoom ele permite alguns recursos tecnológicos de montar salas e tal, então eu posso colocar as pessoas nas salas para fazer os exercícios, depois a gente volta, e então o curso foi muito bom. Consegui conexões com as pessoas, coisa que eu temia muito, sabe? E as pessoas em si também. Então eu acho que tem muito para melhorar, mas eu vi uma possibilidade muito, muito boa. E normalmente os cursos são semestrais, que ele tem uma carga horária maior, porque os encontros, eu faço os encontros numa semana, depois eu pulo uma semana para ter quinzenal, né, o outro encontro. Porque nessa semana que não tem, é para as pessoas poderem praticar. Porque, na verdade, um dos maiores resultados do curso é construir uma rede de apoio. Porque nós somos humanos. Eu aqui, muitas vezes, eu estou vivendo em casa e numa determinada situação,
eu posso estar discutindo com a minha esposa num determinado ponto que eu mesmo não tenho espaço interno para conseguir escutar, sei lá, às vezes o negócio escala, entendeu? Acontece. E a gente precisa da rede de apoio da gente, sabe? Porque se você, Kátia, é a minha rede, e eu tô lotado de água, meu copo está cheio, eu ligo para você e falo, Kátia, por favor, preciso que você me escute. E essa escuta é um exercício, porque, como eu falei, a nossa sociedade não está acostumada. Não é uma escuta de dar conselho, não é uma escuta de comparar, ai, mas eu também, isso aconteceu comigo. Não é uma escuta de me ajudar a me conectar com as minhas necessidades, me ajudar a entrar na minha história, sabe? E aí, quando eu entro e quando eu percebo isso, de alguma forma, eu ganho espaço. E ao ganhar espaço, eu posso retornar para o foco da discussão, né, que eu estava dando um exemplo aqui da minha esposa, por exemplo, eu posso voltar e conversar num outro lugar. E aí eu me aproximei. E aí quando eu me aproximei, de repente ela também vai falar mais baixo, a gente, não mais baixo no sentido de mais baixo, mas ter espaço também para poder escutar, e assim a gente vai se transformando, sabe? Então o curso, ele tem esse objetivo também, de criar rede, das pessoas poderem se escutar, poderem se procurar, sabe? E ampliar os nossos recursos, porque, cara, o mundo tá brabo, né? Tá difícil, muita coisa difícil. Então é isso. Então, o próximo curso deve começar em agosto, que eu também estou terminando a minha monografia, preciso acabar isso aí que eu estou. Uma cara difícil. Para mim, essa coisa de engenheiro também não me ajudou muito a escrever, sabe? Então, para escrever, cara, eu sofro muito, sabe? Sofro muito. Tenho que pedir muita ajuda. Então eu tenho que terminar isso para me formar nessa pós. E aí, em agosto, eu vou começar novas turmas online com poucas pessoas. Vai ser menos do que 16, 20, porque online, sei lá, 8, 10 pessoas, sabe? Não dá. Pode entrar muitas, mas para ter essa qualidade que eu estou falando, de conexão, porque é isso, eu estou falando de conexão, não estou falando de. Não é um jeito de falar, entendeu? Comunicação não violenta, ou não violenta parece, eu vou aprender a ceder, vou falar mais baixo, vou falar devagarzinho. Não é porra nenhuma disso, entendeu? Eu posso falar. Qual é a base da comunicação não violenta? Qual é a ideia para que as pessoas tenham um entendimento mais próximo ao que você faz? A base da comunicação não violenta, ela está nisso que eu tô falando, que é de alguma forma encontrar as necessidades, né? Ao traduzir isso, ao explicar isso, eu sempre, até às vezes quando estou fazendo palestra, eu mostro uma muleta, porque na verdade aprender isso é só né, chamar de necessidade, tem 4 lá passos, não vou nem falar aqui, mas tem lá uma estrutura. Essa estrutura, ela é uma muleta, porque a muleta, ela ajuda a gente a se levantar e caminhar, mas ela não está ali para a gente usar para sempre. Depois a gente joga fora e sai andando, correndo e seguindo a vida. Então, um dos componentes da comunicação não violenta, dessa muleta, é as necessidades. Talvez o mais importante é chegar nas necessidades. Porque essas necessidades, elas são necessidades humanas. Então, se, por princípio, todo ser vivo, como eu falei lá atrás, todo ser vivo busca se orientar no sentido de atender suas necessidades, se a gente chega nessas necessidades, eu posso me conectar com o outro. Mesmo que o outro esteja fazendo alguma coisa que eu não concorde, porque eu não estou falando aqui de chegar, de concordar, ou né? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de alguma maneira, compreender o outro, porque as necessidades são humanas.
Então, eu não estou na estratégia, não estou olhando o que a pessoa está fazendo, mas eu estou olhando qual é a necessidade que ela está procurando atender com aquela estratégia. E ao chegar na necessidade, eu falo, nossa, eu também prezo a confiança, eu também prezo a segurança, eu também prezo o acolhimento, eu também prezo. É disso que você está falando? Falou, exatamente, eu estou falando de acolhimento. Então, só que a pessoa, para ser acolhida, de repente ela gritou, ela falou, ela esperneou, fez alguma coisa lá que eu olho assim e falo, pô, mas isso é um absurdo, como é que você faz um negócio desse? E aí fica aquela, você não devia fazer, devia é uma palavra que é uma merda, né? Porque, Para jogar fora essa palavra. né? Então, quer dizer, a pessoa está fazendo alguma coisa, mas a gente escuta para poder chegar nessa necessidade, porque quando eu chego na necessidade eu consigo me conectar, e quando eu consigo me conectar, eu consigo, né, dentro dessa comunicação, né, de duas vias, de alguma maneira que tentar que o outro compreenda o que está acontecendo e quais são as minhas necessidades também, e aí a gente pode se conectar. E ao se conectar, a gente cria 1000 possibilidades de solução e estratégia que cuidem dos dois, sabe? Então a base dessa comunicação é isso, sabe? Não é falar baixinho, não é falar baixinho nem devagar, sabe? Apesar de eu falar meio devagar. Não sei se aqui eu estou falando, mas é isso, né? Não é uma forma de falar, sabe? Se eu, enfim, eu encontrar um amigo meu da faculdade, por exemplo, de engenharia, dessa turma, né? Que eu gosto muito, que a gente se encontra até hoje, são pessoas que se eu encontrar e eu não der um grito, porra, saudade, se não tiver isso, a gente não se conecta. Eu não vou falar, oi, como vai você? Não é isso, pô. O cara é meu amigo, meu irmão, entendeu? Eu vou falar com... Então não é a forma, porque não é da forma que a gente está É a falando, conexão, sabe? sim. É, é, Muito é. bom, que aula Então, boa essa. Essa conversa foi. Você sabe que foi intensa. eu fiz uma. Foi muito intenso. Eu fiz uma formação e utilizei bastante no trabalho é, design thinking. E na última Aham, turma que eu fiz, a pessoa que era o facilitador, ele estava falando para mim assim, o que transformou, ele já tinha 8 anos fazendo isso, muitas turmas, muito mais experiência do que eu, e ele falou assim, o que transformou o meu olhar para a técnica do design thinking foi a comunicação não violenta. aham, E ele falou assim, agora eu só trabalho com essa referência, porque eu consigo aham. trazer e explorar a empatia aqui nos nossos grupos, nas nossas turmas, com um novo olhar. Então eu era um cara que já tinha estudado muito a técnica do design thinking e tudo mais, mas que encontrou aí um gancho que para ele fez muito mais sentido para trabalhar com a metodologia. Então é É. interessante essa combinação que a gente precisa fazer de conhecimentos, de saberes, para encontrar um caminho, né, que a gente fica com conforto para as relações. É porque é como se a gente pudesse ter uma máscara de mergulho, sabe? Onde de repente, no nosso diálogo, a gente falasse assim, nossa, eu vou botar a máscara e vou continuar conversando com você, mas olhando mais profundamente. É outra camada dessa conversa. E a gente vai interagir de outra forma. Então não tenho dúvidas que ele, ao trabalhar com o Design Thinking, que ele começa a escutar o que as pessoas estão querendo ou pensando, as ideias e tudo que está surgindo, e ele fala, nossa, o que está por trás dessa ideia? Porque, É isso. porque ele vai conectar essas pessoas num projeto. E se ele consegue colocar essa máscara e mergulhar e trabalhar né, numa outra camada, certamente ele vai É mais rico, encontrar né? muita riqueza ali, né? Muita riqueza, né?
muitas pérolas, muita riqueza ali de vida, né? De vida. A gente está falando de vida, de vida. É muito legal. O Carl Rogers, na vida dele, ele começa também com a psicoterapia individual, depois ele vai para grupos pequenos, depois grupos grandes, e ele termina a vida dele fazendo mediação, sabe, de países, e esse é um caminho, então, que você está falando também. A pessoa que entra em contato com isso, de uma certa forma, isso transforma a vida, que é o que a gente está falando aqui, como que transformou a minha vida e como que, poxa, é das coisas mais maravilhosas a gente poder enriquecer a vida do outro, né? Sem dúvida. Então, então é aí que eu tô. Muito É aí bom. que eu tô agora. Muito bom, Arari. Como foi bom a gente conversar. Por incrível que pareça, nosso tempo, infelizmente, chega ao final. Aham, Estamos aqui no minuto final. aham, Eu quero deixar você se despedir do pessoal, então só vou relembrar para quem está aqui. Gente, a nossa conversa fica gravada, fica no Instagram, @ConteiroStories. Aliás, quem não está inscrito lá, vai lá, se inscreve, se gosta desse contato, ouvir histórias, é aqui mesmo. E também a conversa vai estar no YouTube, canal Conteiro Histórias. Ai, menina, desconcentrei. É aham. isso. Quero agradecer todo mundo aqui. Eu vou passar a palavra para o Sérgio fechar. Tanta gente querida dele aqui, tanta gente querida minha, tanta gente que eu quero conhecer. Coisa boa. Ah, Sérgio, muito legal. obrigada. Obrigada, pessoal. Vou deixar você se despedir aí dessa tribo linda que entrou. Aham. É, eu quero agradecer porque, assim, tá em contato, né? Tá em contato com as pessoas e isso, poder, de alguma forma, é, passar para as pessoas algo tão relevante, tão importante na minha vida e na vida das pessoas que eu estou percebendo se transformarem com esses recursos, sabe? De alguma maneira, eu fico muito feliz. E, e é isso, assim, eu queria ver os rostinhos, eu ler. Ler eu não consigo, né? Falar e ler, no dia que eu conseguir Eu isso, também não bicho, aí consigo. vai. As pessoas Mas, minha mãe fala assim: olha, tinha um monte de coisa acontecendo lá falando. Eu falei, mãe, impossível eu fazer a escuta de forma, né, com presença com a pessoa, estar ali presente na escuta, ler e responder. Esquece. aham. Eu devo muito isso, gente. Não consigo também. Muito bom, muito bom. Quando a gente vê na gravação, a gravação Não aparece sai. o sexto não, né? Ah, tá. Fica só a pessoa. Mas é isso, eu quero agradecer a presença de todo mundo, novamente a você por essa oportunidade, né, de, de estimular o meu primeiro post no Instagram e essa live, essa presença, conversa. Eu gosto muito de conversar, de estar com as pessoas, é assim que eu sou e é assim que eu gosto de estar na vida, com as pessoas, conversando e falando. Eu vou te pedir um último favor, Harari. Se você Uhum. puder, eu vou salvar esse vídeo assim que a gente acabar de conversar. E aí vou salvar com, óbvio, com o seu contato de Instagram. Mas se você puder colocar ali alguma informação para a pessoa poder fazer contato com você, saber da próxima turma, porque as pessoas vão ver o vídeo ali no Conteiro e muitas querem Mas o fazer, que que eu né? faço? O que que eu É só faço aqui? escrever, é só comentar. Eu Ah, ainda não, aqui não. agora é nada. Só quando Ah, o aqui vídeo não. subir. Ah, só quando o vídeo Não, subir. Ah, tá, vai estar entendi. lá no ponteiro, aí que aí ele fica, a pessoa vai assistir e já tem uma informação sua, tá? Ah, entendi. Beleza. Tá bom. O curso, vocês vão lembrar, Isso. comunicaçãoreparativa.com.br, né? Muito bom. É, e é isso. E Sérgio Arari vai estar, é Sérgio Arari mesmo, entendeu? Isso, Vai Sérgio estar, Arari vai vai estar, estar ali também. vai estar no Gente, lugar, tá bom? obrigada, Horário. Um beijo imenso para ti, meu querido. Beijo enorme aí para todo mundo, para a família. Regina, obrigada mais uma vez por essa linda É, conexão. Esse, legal. esse com e 20 segundos fechando. Beleza. Beijo. Quando eu deixar o recado, vou deixar o telefone do Zap. Pode ligar por ele, Tá bom. tá bom?
Beijo, gente. Beijo, Catinha. Valeu. Beijo grande. Obrigada, galera.